aqui mais um acesso para o podcast, dessa vez nesse contexto nosso novo e super difundido brasileiro, craque de games e de esportes eletrônicos. Eu tenho comigo aqui o Vinícius Verli, que é um dos pioneiros do setor e responsável, inclusive, pelo sucesso do Maricá Games, né? E aqui o meu grande parceiro, vice-presidente de games da ACESP, o Carlos Gama, que inclusive está lançando um livro agora a respeito do tema, né? E nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o que é essa posição brasileira dentro do contexto global na área de games, em específico esportes eletrônicos. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado pelo convite. Gama, a gente já havia falado algumas vezes da oportunidade de chegar junto aqui à CESP, né? E eu gostaria até de te dar os parabéns pela iniciativa. Fiquei muito feliz de chegar aqui e ver esse podcast. A última vez que nós estivemos aqui, que foi numa reunião do Conselho, né, do Estado do Rio de Janeiro de Esporte Eletrônico. E aí não tinha nada disso, então parabéns. Você vê como é bom, né? Como é prazeroso participar de uma construção. Sim. E é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Não, muito bom. E você está aí justamente fazendo isso, né? Está construindo, né? Eu não sei se o Gama compartilhou contigo, mas houve uma época em que eu era responsável pela... não o único, né? Uma coordenação de um programa de colocar o Brasil na vitrine mundial em termos de tecnologia, chamado Brasil IT Plus. E na época do lançamento era verticalizado, né? Então eu na época cuidei de duas verticais, cuidei da área de serviço de TI, Stefanini, etc. E da área de segurança, cybersecurity. Mas tinha uma área de games, né? Que era o Bernardo Manfredini, que cuidava. Mas o games era tão fora da curva, apesar de ser tecnologia, que o que a gente estava fazendo aqui não falava, né? E o Bernardo falou, caramba, tem que fazer uma outra coisa. E aí nasceu a Abra Games, dentro desse contexto. Eu fui testemunha desse nascimento da Abra Games com o Bernardo Manfredini e aquela menina que veio do Canadá, o nome dela não é Glória, agora não me recordo, Elaine, exatamente, a Elaine. Foi presidente, né? Exato. Não, ela foi muito assertiva em ver esse contexto, né? Mas então eu acompanho esse processo já há algum tempo, né? E é por isso que a gente tem um campeão também aqui para poder conduzir, porque a CESP entende que isso está dentro do seu contexto, né? Nós somos uma entidade empresarial do setor de tecnologia, né? E apesar do esporte eletrônico e game estar no contexto mais de entretenimento também, né? Mas ele tem embasamento tecnológico e também é aplicado para o setor empresarial, né? Você tem os games empresariais que também são muito utilizados, né? E o que eu estou aprendendo é que a gente está produzindo bons craques no esporte eletrônico, né? Sem dúvida. E aí depois eu quero que você fale mais sobre isso. Mas deixa eu passar aqui para o Gama. Gama, fala um pouco do seu livro, aproveita. Vai ser lançado, eu acho que em março, ou no início de abril, final de março ou início de abril. Eu estou devendo ainda a minha editora, deve estar cheio de e-mail aqui dela já cobrando. A gente fica sempre devendo algumas coisas, né? O prefácio, a orelha, e fica sempre naquela correria. Mas o livro é uma reunião dos artigos que eu venho escrevendo há algum tempo já, desde 2019, contando um pouco a história do Maricá Games, a história da Prefeitura do Rio, do Governo do Estado, da CESP. Então está todo mundo lá nesse profundo diálogo, né, que é a nossa caminhada aqui com os esportes eletrônicos e com os games no Rio de Janeiro. Nós vamos ter o acesso para o Business Games em maio, né? Sim, a ideia... Uma boa. A ideia é fazer vários lançamentos, né? Sim, isso aí. Temos também a Bienal do Livro, em junho. Sim, então junho, a gente está combinando com a editora que a gente realmente faça alguns outros lançamentos. A CESP já se coloca muito orgulhosa desse processo. Claro. E muita coisa, acho que muita coisa começou aqui, né? Com o presidente Maria Luísa, com o Álvaro também, que me ajudou muito. A gente estava no Vasco lá, o Álvaro me chamou para trabalhar no Vasco da Gama, no clube de regatas, criar lá uma diretoria de esporte eletrônico lá. Então, a CESP, eu acho que ela tem um lugar reservado na história dos esportes eletrônicos e dos games aqui no Rio de Janeiro, um lugar especial, um lugar VIP. Muito bom. Isso, compartilha comigo, com a nossa audiência, né? Qual é o ranking brasileiro nos esportes eletrônicos hoje, no contexto mundial? Assim, o Brasil ele assume já um protagonismo, né, dentro do esporte eletrônico.
desde 2010, 2011, naquela época de MBR, né, quando os times brasileiros começaram a se tornar protagonista a nível das competições mundiais. E hoje a gente já sabe que o Brasil ele é uma das maiores potências, a nível principalmente de audiência e de participação do público de forma geral, né, dentro do universo do esporte eletrônico. Então, assim, nós somos um celeiro, como para vários outros negócios, de muitos talentos. Só que a gente vem enfrentando esse desafio internamente, junto à comunidade, que é um trabalho que a gente vem fazendo aí desde a última Game XP praticamente, que era um evento que marcava o Brasil, né, nesse protagonismo, e aqui principalmente dentro do Rio de Janeiro, que não tem mais. Você passa a ter todos os eventos importantes em São Paulo, e a gente aqui no Rio, a partir de 2020, 2021, a gente vem, né, se aproximando, o Gama, a gente se conheceu mais ou menos nesse período, e foi quando nós começamos a tentar, de alguma maneira, a se aproximar e ajudar a comunidade do Rio de Janeiro, né, a se projetar, e se projetar para o mundo, né? Mas tem sido um desafio muito grande. Aí, falando a nível mundial, diretamente, a gente tem agora, né, a gente contava muito com as Olimpíadas de Esporte Eletrônico. A gente conta ainda, né? A gente conta, mas para esse ano, né, todo mundo se programando. Quem sabe aí sim o Brasil pode assumir esse papel de protagonista, literalmente, pelos seus talentos que nós possuímos aqui, mas já recebemos a notícia de que vai ser adiado. Provavelmente vai ser adiado as Olimpíadas. Que inicialmente a intenção era trazer um pedaço do esporte eletrônico para dentro das Olimpíadas tradicionais, porém, quando viram o tamanho que é o universo do esportes, não, a gente precisa criar, da mesma forma que a gente tem Olimpíadas de inverno, a gente tem que criar uma Olimpíada somente para o esporte eletrônico. E assim foi feito. Essa é a proposta do Comitê Olímpico Internacional, né? Pois é. Assinou um contrato com a Federação da Arábia Saudita para 5 ou 6 edições lá na Arábia Saudita, mas existem algumas notícias, ainda não foi confirmado pelo Comitê Olímpico Internacional, que deve ser adiado para 2026 ou 2027. E como é que, então, a minha primeira dúvida que apareceu aqui no radar, e os eventos que vão estabelecer ali os índices técnicos mínimos necessários para você poder ser um participante da Olimpíada? É isso que a gente aguarda. Né? É isso que a gente realmente está aguardando. E assim, tem um lado bom, que é o lado realmente, porque quando você faz algo muito rápido, você pode ter muitos problemas. É aquela coisa, né, de a gente tem que conseguir uma seleção brasileira amanhã. Não vai ser assim que a gente vai fazer isso. Mas, por um outro lado, é a gente também esperar mais tempo para que realmente a gente consiga mostrar os nossos talentos, que a gente consiga trazer essa comunidade. Tem muita gente boa que a gente tem aqui perto da gente para trabalhar, para poder se colocar no mercado. Então, existe uma missão muito grande que a gente ainda tem um caminho pela frente. O maior desafio do Rio de Janeiro, Robert, é parar de perder talentos para outros estados. Então, nós perdemos talentos no esporte eletrônico e nos games para outros estados. Então, outros estados vêm aqui e pegam esses talentos. E do Brasil é descentralizar, acho que a palavra é essa, esses eventos de games e esportes eletrônicos, né? Está tudo em São Paulo. Acho que o Brasil é muito grande, precisa, e vem acontecendo isso, né? A gente tem Rio Grande do Norte, Lacoataba, a gente tem Manaus, a gente tem Brasília agora também, fazendo grandes eventos. Então, eu acho que a gente precisa ainda dar mais um gás, buscar mais recursos, ter apoio do governo, ter apoio da universidade, ter apoio da iniciativa privada para espalhar o esporte eletrônico e o universo dos games no Brasil todo. E com isso a gente consegue ter um mercado maior. E o Rio de Janeiro se destaca aqui no Rio de Janeiro por a gente ter uma comunidade muito mais unida. E a gente está vendo aqui tanto o poder legislativo municipal quanto o poder legislativo estadual também, com a nossa comunidade, trabalhando em conjunto para realmente entender e fortalecer o esporte eletrônico e os games aqui no Rio de Janeiro. Sabe que houve um momento que o prefeito ele encomendou do BNDES um projeto para poder compor com o que ele estava fazendo, que ele chama revitalização do centro do Rio de Janeiro. E ele contratou um consultor que é amigo meu, que foi o cara que criou o Porto Digital, que é o Cláudio Marinho. Fortaleza, né? Fortaleza não, Recife. Recife. Cláudio Marinho, ele era secretário de Desenvolvimento Econômico
da cidade de Recife, e eu o conheci numa palestra que eu dei lá em Fortaleza, em 97. E ele estava justamente com a ponta baixa que ele estava desenhando. E como eu estava vindo do Vale, ele, pô, Robert, o que você acha? Ele mostrou, então eu fui testemunha da criação daquilo. Mas então ele foi contratado para ser um dos consultores que estavam envolvidos com esse projeto de representação do Rio, aqui no BNDES, no ano passado. Ele, pô, Robert, você que representa o setor de tecnologia, vem aqui dar um seu depoimento do que você acha que deve ser feito. Aí eu fui lá e falei, olha, se a gente quer transformar o centro do Rio também em uma área de convivência, a gente tem que olhar para o nosso persona do futuro. E quando eu olho para o persona do futuro, ele está conectado com essa nova realidade que a gente conhece, que são os gamers. Né? O que eu faria de cara primeiro? Universidade de nível mundial no centro do Rio de Janeiro, Universidade de Games, dentro do centro do Rio de Janeiro. Existe uma universidade de games específica? Eu acho que em vários países a gente está bem atrás, né? É uma discussão que a gente sempre traz, assim, é um desafio. A gente se conecta com várias universidades aqui, já falamos com várias. Quero até parabenizar a Uniswan. Eu ia falar, a Uniswan, Caruso. Isso. Também. A gente já esteve lá conversando e na semana que vem a gente deve estar dividindo uma mesa para falar, né, sobre a importância do desafio profissional e como a universidade pode criar. Mas já existe muita coisa no mundo. Aqui a gente ainda está caminhando. Tivemos a iniciativa de Vassouras, né? Verdade. O primeiro fórum de esporte eletrônico do Rio de Janeiro com a comunidade foi em Vassouras. Vassouras fez uma gamificada, né? Uma atlética de esporte eletrônico de lá. Então, Estácio faz um trabalho legal, Paulo de Fronten, né? É um grande celeiro. Eu ajudei o nosso amigo Rodney Albuquerque, né? Eu fui um dos primeiros apoiadores dele botar lá no Instituto Federal, em Paulo de Fronten, os games que ele colocou lá, né? E agora está aqui em São João de Meriti. Sim, as universidades públicas aqui também, a UF também faz um trabalho brilhante. Porque se a universidade der espaço, você pode ter certeza que a comunidade vai começar a se aproximar mais. O interesse vai ser grande nessa busca por essas diversas possibilidades de capacitação. Eu, como produtor de eventos, hoje, no mercado de esporte eletrônico, né? Nós temos a Game One, que é a nossa empresa que já realizou vários eventos de esporte eletrônico em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. É um desafio você ter os profissionais. E muitas das vezes você precisa de um comentarista, de um analista, de um narrador, enfim, várias profissões desse contexto. Do menino do TI. Do menino da TI que entende do jogo. E como é que você consegue esse profissional? Se você olhasse além de fronteiras, quem seriam os parceiros que estão lá fora, que estão mais avançados, ideais para a gente trazer, para ser parceiro aqui com a gente? Eu acho que as universidades americanas é um sonho, né? Até porque a estrutura deles... Qual é a principal universidade americana aqui hoje, foco em esporte eletrônico? Da Flórida tem um trabalho... Gainesville, University of Florida, muito forte. Até com uma arena, acho que quase todas elas têm uma arena de esporte eletrônico, tem a liga deles que é muito forte também, então é uma coisa muito profissional, a gente sabe disso. O campeonato de cachorro-quente lá passa na ESPN, né? Então o profissionalismo com o esporte, com eventos é muito né, bom. Robert? É um investimento, os caras investem, eles acreditam. Então, agora, o cara que tem bolsa para futebol americano lá, o gamer também tem bolsa. Mas aí, pegando esse exemplo então, Vinícius, né? Porque hoje a NFL está investindo na internacionalização do seu produto. A NBA já faz isso há bastante tempo. Verdade. Então, bater naquela porta lá, você viu o que a NBA fez, viu o que a NFL fez? Pô, então vem aqui fazer também no Brasil, que provavelmente é o seu segundo mercado. Essa é a minha pergunta original. Onde é que estão os maiores mercados? Sim, pensando aqui, né, a gente começa... China, imagina né? uma própria Uniswan, quem sabe fazendo um contato, a gente intermediando esse... E aí você coloca Pode ser super por favor, porque essa é a minha bandeira, internacionalização. Claro. Eu conheço, eu sei como chegar em Gainesville, University of Florida. Aí, só um paralelo, nos anos 90, eu fui comandado, ou pedido lá pela Universidade de Santa Catarina. Tem um paralelo
existe um contexto geográfico lá em Santa Catarina, em Florianópolis, dos grandes manguezais. E eles acabaram criando um convênio com a University of Florida, que também tem lá o contexto dos manguezais. Eles estavam trocando informações de como é que os manguezais são ali parte do ecossistema, né, do bioma, né, específico. Então, esse caminho já existe numa outra vertical. É fazer. Né? Então, já coloca aqui a gente à disposição de bater nessa porta games de como é que, olha lá para o Brasil o que está acontecendo. E aí, se o Arapuã está com o Issuã mais propenso, vamos levar o Arapuã junto e fazer uma conjugação de parceria. A University of Florida com o Issuã. É muito boa. E um projeto a longo prazo, né? Um projeto que você vai construir daqui a 10, 20 anos, ele continuar. Então, eu vou marcar para de cara para gente. Vamos colocar na agenda, já conversa com. Porque estou entendendo, então, que a melhor maneira de a gente acelerar o processo de maturação do mercado é a gente buscar parcerias internacionais. Sim, não a menor dúvida. Eu acho que é onde você pode vislumbrar investimento da parte deles também, aqui no Brasil, essa conexão. E você, de fato, e por que universidade? Porque é o que a gente tem mais de organizado hoje próximo da comunidade, né? A nível das competições de forma geral. Maricá Games é a maior expressão no Rio de Janeiro? Eu acredito que hoje, assim, a gente vai ter a 4ª edição esse ano do evento, né? Sempre um desafio você aumentar, crescer o evento, mas a gente pensa também na internacionalização do Maricá Games, tanto é que a gente está conversando com muita gente de fora, atletas, tentando trazer os times, tentando trazer estúdios de desenvolvimento. Então, outra ideia. Né? A gente está conversando com Portugal, a gente tem um grande parceiro lá, e pode ser que a gente venha receber os estúdios aqui para que a gente tenha uma área indie de desenvolvimento. Isso é muito importante. Isso é uma conexão. Essa troca, né? Essa troca é fundamental. Como é que outra ideia, né? No sentido de aproximação, Maricá, cidade gêmea de Gainesville. Se a University of Florida e Gainesville ali é a maior expressão dos Estados Unidos de esporte eletrônico, eu vou fazer aqui um acordo de cidade gêmea, né? Que é onde eu faço esse intercâmbio, não só a nível universidade, mas a nível cidade. Perfeito. Existe, inclusive, uma entidade mundial especializada em cidades gêmeas. Eu sei disso porque em 2010 eu fiz um evento, eu lancei o primeiro movimento de cidade trigêmea. Caramba. Era Pune, Joburg e Rio de Janeiro, no contexto de tecnologia, na área de serviços de TI. Né? Era a Bipepsa, que é a entidade da África do Sul focada em serviços de TI, né? E Pune era a Nascom. Né? Então, ali eu pude experimentar o quanto que você, criando esse contexto maior, né, um arcabouço maior, né, dentro dele, quais são as verticais que vão surgir dentro dessa parceria de cidades gêmeas? A primeira é a de esporte eletrônico. E, se não me engano, o Maricá também tem manguezal. Né? Então, ali já tem uma vertente que também já existe. Né? Aí tem que explorar outras coisas, né? Como é que acontece. Com certeza. Novamente, a gente, a CESP, a favor de poder viabilizar essas conexões e poder explorar. E Maricá, eu acho que Maricá, um dos maiores eventos do Brasil, e você vê o impacto que esse evento tem na cidade. Então, você tem um impacto direto, gerando emprego, depois você tem o desenrolar desse impacto, né? Outros projetos que vão crescendo em volta daquele grande evento que foi Maricá. A gente deixa como legado, né, de 2024 uma arena prontinha, gamer, com computadores gamers, para a comunidade, um podcast e uma sala de aula. São 10 dias de evento, Maricá Games, de jogos. E um evento familiar, né? Familiar. Um evento de família, onde você encontra o passado, onde você... As pessoas vão uma viagem à história dos games. Qual é o evento mundial referência para você? Quem que você espelha para poder estar sempre no teu evento, no Maricá Games? Top. Eu vou te ser bem sincero, assim, eu me espelho muito hoje, o que a gente tem mais próximo aqui, vou falar de Brasil, porque a gente tem hoje a BGS, que é um grande evento, né, conhecido no mundo inteiro. A própria Game XP também. A própria Game XP que a gente tinha aqui.
Porque acaba que, lá em Maricá, a gente acaba que criou uma marca. O Maricá Games hoje é uma marca, né, que a gente vislumbra ele em outros países, por exemplo. Né? É isso aí. É isso aí. É uma marca. É uma marca. E para quem não quer conhecer um pouco, entra lá no Instagram, né? Maricá Games, conta a história ali das 3 edições que nós tivemos. E essa marca, ela gera emprego, ela gera economia criativa do município. O turismo é uma grande novidade, a gente conseguiu colocar no calendário do Ministério do Turismo Maricá Games. Isso é uma novidade, para quem não sabe. Hoje, o Maricá Games já está dentro do Ministério do Turismo. E as perspectivas são as melhores possíveis, mas requer investimento. E a gente sabe quão difícil é isso, né? Mas é isso, a gente pretende estar falando com vários países, com federações, confederações de outros países. A gente precisa se aproximar, a gente precisa, o que você está falando, internacionalizar para que isso ganhe uma pressão um pouco maior a nível de business mesmo, de negócio. E é onde que dessa maneira eu vejo que a gente vai conseguir trazer as grandes marcas. Quais são ali os pontos de conexão que você enxerga daquilo que você tem no Maricá Games com o que está aí possível no exterior? Quais são ali os principais pontos de convergência que você usaria para começar uma interlocução? Eu acho que a gente fala de Brasil, a gente fala de turismo, né? O turismo eu acho que pode vir a agregar muito. Nossa mão de obra criativa, né? Muito criativa. Hoje, falando de Maricá Games, a gente já tem um aeroporto lá de Maricá, já tem a Azul está presente no aeroporto de Maricá com o Azul Conecta. Então, a gente já tem voo de São Paulo para Maricá, Brasília para Maricá. Então, assim, é uma chegada que a gente pode oferecer para que o turista ele possa vir. É um município com 60 quilômetros de praia, é lindo, é um município, né, com muito verde. A própria Secretaria de Desenvolvimento hoje da cidade, né, tem lá o seu selo verde, que todas as empresas precisam ter. Então, acho assim, são várias iniciativas que seriam pontos de convergência. Né? Eu acho que falta realmente esse ponto da conexão, a gente se conectar. A gente tem tentado fazer isso, a gente tem conseguido, a gente está com uma conexão boa em Portugal, mas eu acho que a gente pode muito mais. E aí, onde você falou a CESP, quem sabe pode ajudar bastante nessa conexão, porque pontos de convergência são vários. Uhum. O mercado brasileiro é muito grande, né, de games. Um dos 10 maiores mercados consumidores de jogos do mundo. O desafio maior é fazer esse mercado ser um mercado produtor de jogos. A criatividade brasileira é muito boa. A gente tem vários projetos sociais aqui no Rio de Janeiro que provam isso. Afro Games, Diverse Games, Futuro On. Uma molecada de periferia, de favela, criando jogos. Mas precisa daquele aporte maior para o jogo passar uma outra fase, o jogo melhorar, para o jogo ser um jogo... Então a gente consegue, se a gente tem essa estrutura toda e consegue levar esses estúdios, esses pequenos estúdios para fora do Brasil, eu acho que realmente a gente dá mais visibilidade a essa economia do Rio de Janeiro e do Brasil. Né? Ouvindo você aqui, o que acende aqui no meu radar? Será que talvez, né, essa capacidade criativa toda que nós temos não carece também de trazer um conhecimento associado a ele, que é como é que eu transformo isso num business? A visão de negócios, né? Para orientar esse talento? Essa é a importância da universidade. Essa é a importância de estar conectado com o mercado. É por isso que a gente não vai conseguir criar as engrenagens. A gente não consegue criar inovação só com um ator, né? A gente precisa de outras hélices para movimentar esse navio pesado. Não fica sempre faltando, vai faltar sempre alguém, falta sempre um ator ali para ajudar. Quais são as empresas em qualquer segmento hoje que estão apostando dentro do contexto de games e esporte eletrônico, que são patrocinadores dos seus eventos, por exemplo? Hoje no Brasil está até um pouco complicado, né? A gente veio mais uma vez falar aqui da BGS, que é um grande evento hoje a nível mundial, que é aqui no Brasil. Você vê todas as empresas, desde empresas de periféricos,
as chamadas endêmicas, né? Empresas que têm Que levam que sua marca, os fornecem- equipamentos, Sim. desde cadeira gamer, Max Mas a minha Racer, pergunta são não é várias. esses que são dentro eles fazem parte do setor, né? Fora do setor. Eu vejo os bancos se aproximando muito, porque é uma forma de conectar com Com o usuário, com o futuro. Um novo futuro usuário. é um novo quem vai cliente. ser o correntista, né, de hoje de um banco, se você não tem um produto financeiro que possa fazer sentido na conexão com o universo. É igual as montadoras de carro. Então, a gente já viu isso lá fora. Lá fora a a gente viu Mercedes patrocina. a própria BMW patrocina. Ela precisa conhecer o cara que vai comprar o carro dela amanhã. Sim. Né? Sim. Então, a gente tem acompanhado de hoje, as montadoras já estão presentes, mas, enfim, todas as grandes marcas, de alguma maneira, estão no mundo da tecnologia e se conectar, o caminho para se conectar com essa geração, eu acho que o game São esses caminho eventos, mais são esses próximo. grandes eventos, são os eventos médios, são os eventos pequenos também, que acontecem muito no Rio de Janeiro, muitos. Mas são centenas de eventos, pequenos eventos em clubes, em shopping, que acontecem Verdade. e que a gente sempre está dando uma força, sempre está trazendo à tona aqui. Outros eventos acontecem no interior do Rio de Janeiro, com o Mira Games, né? Mira Games XP, que é em Iracema, em Niterói também acontece, já não é uma cidade pequena. Fizemos em Petrópolis dentro do Festival de Petrópolis, cinema. Então, a gente está sempre ajudando, sempre E divulgando. onde é que você tem um único ponto de convergência que eu vejo tudo isso? Isso que tu tinha acabado de falar. Conselho, 5 ou 6 destinos. no nosso aí. conselho, né? No Conselho Municipal de Games do Rio de Janeiro, tem um conselho aqui da SESP, que está todo mundo lá. Não, mas eu estou falando, conversando. eu consegui online enxergar essa plataforma. É. Cadê o agregador? O agregador. O caiaque dos games. Verdade. Falta muita coisa. Vamos pensar nisso. Já estamos chegando aqui ao final, então eu queria aproveitar que, Vinícius, que você olhasse para aquela câmera aí para falar com a audiência e já fazer o seu comercial daquilo que você entende que são as primeiras coisas que você entende que tem que entrar em campo para a gente continuar consolidando o segmento de games e esporte eletrônicos. Eu acho que hoje, assim, a gente necessita muito do apoio público, sabe? Os governos precisam olhar com mais carinho, precisam se aproximar mais, porque é uma geração enorme que gosta muito, que quer viver, e temos excelentes profissionais, mas a gente precisa de investimento. Emendas parlamentares, o próprio governo, o Ministério do Esporte, após tudo o que nós vivemos em 2024, sobre a legalização, o marco legal dos games. Então, eu vejo assim, ter a Caixa Econômica, Banco do Brasil, trazendo recurso para que a gente possa realizar novos eventos, para que a gente possa investir nos projetos sociais que nós temos, para cada vez mais a gente ir ramificando e trazendo novos players para esse jogo. E para ganhar a medalha na futura Olimpíada. Para que possamos, Uma medalha olímpica, uma medalha olímpica. de fato, ter a seleção brasileira de games e, quem sabe, ser campeão aí do mundo nas modalidades, enfim. Sim, perfeito. Eu acho E que agradecer demais ao novo presidente do COB, né? Laporta, que prontamente falou em criar uma gerência no COB de esportes eletrônicos e com a Iana também, que é vice-presidente. Tive uma breve conversa com ela, então estão abertos à comunidade. Isso é muito importante, Robert, escutar essa comunidade. É muito importante que o governador do Rio tenha a sua escuta, o prefeito do Rio tenha a sua escuta, os vereadores aqui, a gente sabe, né, o Vitor Hugo está sempre com a gente, grande que parceiro. a Alerj também está sempre com a gente. Então, é necessário que o ente público tenha um ouvido especial para essa galera. A molecada de muito talento, mas que realmente precisa falar, botar para fora aquilo que necessita, senão vem aquele pacotão de coisa pronta que acaba não resolvendo nada. Né? Bem, eu já de cara aqui, Vinícius, né, e Gama já está aqui dentro de casa, né, mas como a gente tem realmente uma conexão internacional muito forte, né, já colocamos aqui a certa entidade e eu pessoalmente à disposição para poder ajudar a fazer essas conexões. Né? Eu, inclusive, convido já de cara a gente ver como é que a gente faz ali uma ponte entre Uniswan e University of Florida. Né? Se esse já é um pilar que ajuda nessa concessão. Mas eu não pararia aí, não. Eu viria, inclusive, já que a gente está olhando para o ente público, né?
vai além fronteiras também, né? Tem as entidades, as agências mundiais que estão se envolvendo. Como é que eu olho para as agências mundiais de fomento e que podem também estar, nós podendo fazer um pleito, né, para essas agências, né? Então, eu deixo aqui a CESP, mais uma vez, quer dizer, não foi criado na minha gestão, acho que foi na criação do Álvaro, né, que criou a Vertical de Games, Maria Luísa. foi a Maria Luísa, né? Mas isso é nosso reconhecimento, quanto que a gente olha esse segmento como segmento estratégico, né? Faz parte do nosso contexto, né? E a gente olha para as futuras gerações, é o dia a dia deles, né? Sim. Eu tenho um em casa que não larga ali o controle. É o controle que não larga aí. Pois é uma simbiose, né? É uma simbiose completa. Eu quero agradecer muito a tua presença, Vinícius. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelo boné. Que bom que você gostou. Sei que você gosta de um boné, eu falei, eu vou levar para o ar. Aliás, aqui, só fazer um parênteses para em público, né? Você vê que nós estamos estabelecendo tendência no Brasil. Agora tem a batalha dos bonés no Congresso. É verdade. Começou na SESP. Pois é. Isso aí. Então, muito obrigado e até breve.